o INPA como instituição de educação superior. Vamos acompanhar. Da Escola Barão de Itacuruçá, da Na cerimônia de hoje, será assinada a portaria pelo ministro da Educação, homologando o parecer número 654 de 2023 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que credencia o INPA, com sede no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como instituição de educação superior, celebrando o primeiro processo seletivo para a graduação em Matemática 2024. Neste momento, fará uma saudação de boas-vindas o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Presidente, posso fazer mais do que uma saudação de boas-vindas? Ela está me travando ali, o pessoal do cerimonial. Queria saudar a todos e todas, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Queria cumprimentar aqui o nosso querido presidente Lula, cumprimentar aqui o nosso governador Cláudio Castro, ministro Camilo Santana, ministra Luciana Santos, está aqui a deputada Gleisi, está aqui o deputado Lindbergh. Saudar aqui o nosso Marcelo Viana, diretor-geral do INPA. Tem vários secretários municipais aqui, mas queria saudar a todos da figura do Renan Ferreirinha, nosso secretário de Educação, campeão das Olimpíadas da Matemática, campeão das Olimpíadas. Bate palma pro cara, gente, pelo amor de Deus. E saudar outra... Eu tenho que saudar mais dois secretários aqui, o resto se ofenda. A outra matemática que eu tenho no meu time, que é a nossa professora da UFRJ, Tatiana Roque, secretária de Ciência e Tecnologia. E o cara que concebeu, né, junto com o Marcelo do INPA, o time da Prefeitura, o nosso Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico. Enfim, está aqui o nosso Adilson, Patrick, um time grande. Presidente, o senhor está num dia muito importante no Rio de Janeiro. Né, hoje o Vasco da Gama à noite garante a sua permanência. Se vaiar, repete ano. Escola Municipal. O Vascão garante a sua permanência no primeiro grupo, lá no grupo A do Campeonato Brasileiro. Todo mundo aqui torcendo. Todas as escolas municipais têm feriado amanhã, se o Vasco vencer. O senhor imagina
Mandinga que não vai ter em cima do Bragantino. Mas olha, gente, só falar rapidinho, eu acho que tem algum erro de enunciado aqui. Né? Hoje a gente está homologando a faculdade da matemática, mas além de homologando, o Lula está fazendo, junto com o ministro Camilo, a coisa mais importante, com a ministra Luciana, a coisa mais importante de todas, que é garantir que uma ideia que surgiu aqui no Rio, no início da Prefeitura e do INPA, aí a gente com muita convicção de que o presidente Lula venceria as eleições, é garantir que essa faculdade da matemática, que começa a funcionar agora, né, do INPA, que começa a funcionar agora no ano que vem, que ela possa existir e estar custeada para sempre. Essa é a medida mais importante que a gente está falando aqui hoje, porque a história é o seguinte, né, presidente? Governo vai, governo vem, a gente não fica aqui para sempre, a gente que acredita na democracia sabe que de vez em quando a gente tem que sair, faz parte do processo democrático, mas o que não pode mudar são as políticas públicas de governo. A gente viu no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, especialmente na educação, muitos desses projetos abandonados ou perdendo o apoio político, o prestígio, a força. A Olimpíada da Matemática, que é um projeto que se inicia no governo do presidente Lula, que eu sei que é um projeto que ele é apaixonado, deixou de ter a importância que teve nos anos Lula nos últimos anos. Essa que é a grande realidade. Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente entender do que a gente está falando aqui, né? Estudante de escola pública no país, com as injustiças do Brasil, não tem as mesmas oportunidades que o filho da elite que vai para a escola particular. Não tem, é diferente. O cara tem mais condições, tem mais estrutura, mais grana, mais tempo, mais gente à disposição. O que a Olimpíada da Matemática que o presidente Lula criou, tocada pelo INPA, aqui pelo Marcelo, permitiu que um monte de moleques e molecas, nas escolas públicas pelo Brasil, pudessem mostrar o seu talento e, através desse talento demonstrado, do seu esforço, elas pudessem ter mais oportunidade na vida. E aí, presidente, eu acho que eu vou contar aqui um caso, Gleisi, que é, para mim, um caso típico. Meu secretário de Educação, Ferreirinha, é um moleque de São Gonçalo, cidadezinha ali ao lado de Maricá, pertinho, na nossa amada Maricá. Eu não resisto. Aquela cidade de São Gonçalo, é de São Gonçalo. O Ferreirinha, estudante de escola pública, começa, é bom de matemática, não sei nem se eu estou sua mãe hoje, a mãe dele anda atrás dele com a mochila cheia de medalha, Começa a disputar a Olimpíada da Matemática, já criada no governo Lula, esses meninos são novos, O presidente já virou secretário. Começa a disputar a Olimpíada da Matemática, ganha as Olimpíadas da Matemática e com isso, gente, ele consegue uma bolsa para estudar na considerada melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Se não fosse a Olimpíada da Matemática, dificilmente ele teria essa oportunidade. Dificilmente. Voltou a se eleger deputado, virou secretário de Educação, está aqui, sei lá, com 28, 29, já fez 30, não sei, com 30 anos de idade, já ganhando oportunidade, recebendo oportunidade. O que a gente vai fazer com esse INPATEC, Faculdade da Matemática, que para mim é a melhor definição que tem, Marcelo? Muito bem definido pelo presidente Lula. O que a gente vai fazer é o seguinte, é pegar todo mundo, no Brasil inteiro, que tiver lá um bom desempenho na faculdade de matemática. Tem lá uns outros critérios para entrar, o Marcelo vai explicar aqui. E esses estudantes vão vir para o Rio, vão receber uma bolsa, vão estudar de graça. A prefeitura, presidente, está comprando, sei lá, são 60, 70 apartamentos ao lado da faculdade da matemática. 110 é porque agora tem de 3 quartos. Aí diminuiu. Você não conhece? Conjugadozinho e tal, tem. Vou botar até jacuzzi na porra do apartamento do estudante. Mas, enfim, a turma da faculdade vai ficar hospedada no Rio de Janeiro e se graduar, se formar em matemática. Depois ele explica aplicada, pura. Eu e Lula não somos muito bons em matemática, a gente faz regra de 3 como ninguém. Mas, enfim, depois aqui no final vai ter um concurso de tabuada, que é a única coisa que a gente sabe responder, alguma coisa. Mas é isso. A molecada do Brasil que se esforçar,
né, que correr atrás, que tiver talento para isso, não importa a cidade que tiver, eu me lembro no dia que a gente lançou esse programa, governador Cláudio Castro, ali na onde vai ter a sede, está prontinha, o presidente está ficando, né, está no detalhe final, botando mesa já, enfim, lousa, como diz o pessoal de fora do Rio, quadro negro, que não é mais negro, mas enfim, é o quadro lá com que a gente vai com né, o pilô, está ficando prontinha, a pessoa que se destacar, que com seu esforço chegar lá, vai ter oportunidade. Então, assim, é uma super chance, é uma super oportunidade, e de verdade, gente, eu me lembro quando a gente levou esse projeto para o presidente Lula, ali no Palácio do Planalto, né, num despacho lá no dia, eu falei de um monte de projeto para o Rio, negócio de isso, aquilo, infraestrutura, Lindbergh, um monte de conversa. E o presidente Lula, na hora que a gente falou, Faculdade da Matemática, IMPA, foi a hora, Marcela que é testemunha disso, o ministro Camila é testemunha disso, na hora que a gente falou daquilo, o homem desandou a se emocionar, contar a história, chorar e falar, eu quero esse negócio urgente aqui no Rio de Janeiro. Então, viva o presidente Lula, viva a Faculdade da Matemática, viva a educação brasileira e sejam todos bem-vindos à cidade do Rio de Janeiro. Vasco! Pede-se a atenção de todas e todos para a exibição do vídeo institucional. Meu primeiro contato com o IMPA foi pelas Olimpíadas, ao receber uma medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática em 1992. Eu tinha 13 anos na época e eu não tinha a menor ideia do que era o IMPA. O IMPA me impressionou desde o início pela qualidade das pessoas que estavam aqui. Fui acolhido por grandes pesquisadores e educadores que me deram um ensino personalizado. Quando eu estava chegando agora no terceiro ano do ensino médio, eu tinha muita dúvida de qual área eu ia seguir. E na cerimônia de premiação da BMEP do ano passado, quando o Marcelo Viana apresentou o IMPA, foi como se tivesse, sabe, quando acende a lâmpada no desenho animado? E eu espero que seja uma graduação muito interessante, muito densa, muito profunda, porque, pelo que eu vi, são ótimos professores e é uma ótima instituição. Com a palavra, a medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a estudante Melissa Mariana Guedes de Souza. Boa tarde a todos que estão presentes. Hoje eu queria falar o que eu acho que é a importância da matemática. Para mim, a matemática é algo que é muito legal, muito interessante, porque ela está em todo lugar. Então, por exemplo, se você olhar assim para a parede, você vai ver um ângulo de 90 graus. E a matemática me ajuda a explicar as coisas que estão ao meu redor e a saber o que está acontecendo. Me ajuda a ter mais raciocínio lógico, a pensar de forma mais analítica e é isso. Eu acredito que o Impatec vai ser uma ótima oportunidade para todos os medalhistas e as pessoas que se dedicam a cada dia a estudar matemática, a aprender programação e que estão se dedicando a todos os dias. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade, vai abrir muitas portas para os alunos e eu espero que se torne uma das melhores instituições do país. É isso. Obrigada a todos. Neste momento, com a palavra o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana. Obrigado. Presidente Lula, governador Cláudio Castro,
prefeito Eduardo Paes, ministro Camilo Santana, ministra Luciana Santos. Tem quase 20 anos que o INPA chegou ao Palácio do Planalto com uma ideia atrevida, ousada, nunca vista, para propor ao presidente da República. Vamos fazer uma Olimpíada de Matemática para as escolas públicas, que chegue a todo o Brasil, alcance todos os nossos jovens e abra oportunidades, leve conhecimento, leve oportunidades. A OBMEP hoje em dia é uma realidade no nosso calendário anual, movimenta a cada ano mais de 18 milhões de estudantes em essencialmente todos os municípios do Brasil. E a partir do ano passado, 2022, com a criação, com a adição da Olimpíada Mirim, já está, que é para os anos iniciais, para o primeiro ciclo, já está ultrapassando 21 milhões de crianças que participam da Olimpíada. Em junho passado, eu acompanhei o prefeito Eduardo Paes de novo ao Palácio do Planalto para de novo levar uma ideia atrevida ao presidente da República. Vamos criar uma graduação que abra mais caminhos para esses jovens ao final do ensino médio, uma graduação gratuita, uma graduação que vai selecionar seus estudantes entre os ganhadores da Olimpíada, de modo a trazer para ela os jovens mais talentosos que o Brasil possui, mas também de modo a chegar a todo o país, chegar junto dos estudantes da escola pública, chegar até os estudantes de famílias desfavorecidas. Vamos fazer uma graduação que não só é gratuita, mas que oferece auxílio, alojamento, alimentação, moradia e apoio aos seus estudantes, de modo a viabilizar que ela seja acessível a qualquer jovem do Brasil que seja qualificado por mérito para entrar nessa graduação. E vamos fazer funcionar essa graduação junto do Centro de Inovação que está sendo criado pela cidade do Rio de Janeiro, de modo a criar uma sinergia entre a formação que é dada aos jovens e as necessidades que o Brasil tem em termos de expertise, em termos de conhecimento matemático aplicado à realidade, aplicado à nossa tecnologia, aplicado à nossa economia. A matemática, sabidamente, é capaz de gerar muita riqueza. Em países avançados, estudos objetivos provam que a matemática gera entre 15% e 20% de todo o produto interno bruto do país, em países como o Reino Unido e a França. Nesse momento está sendo realizado um estudo para avaliar qual é o percentual do PIB que resulta da matemática, e esse estudo vai nos permitir avaliar o quanto a gente tem que avançar para chegar no mesmo patamar dos países avançados e para isso, para que nós sejamos capazes de, no nosso país também, produzir essa riqueza por meio do conhecimento matemático, nós precisamos de profissionais capazes não só de conhecer a matemática, mas de utilizá-la para mudar o mundo. É disso que essa proposta trata aqui. Hoje, evidentemente, é um momento muito especial para todos que vimos participando nessa aventura. Não teria sido possível chegar aqui se não tivéssemos o apoio entusiasta do chefe de Estado, que o prefeito Eduardo Paes já descreveu para vocês, o apoio de primeira hora do ministro Camilo Santana e da ministra Luciana Santos, expresso com muita ênfase no sentido de apoiar a criação dessa graduação, mas também, como o prefeito Eduardo Paes mencionou, de torná-la perene, de assegurar os meios para que ela continue funcionando. Não estaríamos aqui se não fosse pelo entusiasmo contagiante do prefeito do Rio de Janeiro, que vocês testemunharam há pouquinho, e de toda a equipe, os secretários, todo o pessoal da prefeitura que tem sido extremamente parceiro da nossa equipe na construção desse projeto. E não estaríamos aqui se não fosse pela maravilhosa equipe que o INPA tem, técnica e administrativa, que a gente pode contar a qualquer momento, fora de hora, fora do expediente, fim de semana, e que permite que nós tenhamos essa ousadia. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a vocês e quero dedicar esse momento aos protagonistas
dessa cerimônia, que são esses jovens aqui. A maior riqueza que o Brasil possui está nesses jovens, e é para eles que nós estamos trabalhando. Muito obrigado a todos. Neste momento, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fará uso da palavra. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor Ministro da Educação, meu amigo Camilo Santana, ex-governador, senhora Ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, senhor Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, meu amigo de longa data, prefeito dessa cidade, Eduardo Paes, Marcelo Viana, diretor do INPA, e a Melissa Guedes, a nossa aluna medalhista. Cumprimentando eles, cumprimento a todos aqui, secretários, secretárias, deputados. Enfim, presidente, queria lhe dar os parabéns por essa iniciativa. Eu estava mais cedo recebendo a Embaixada de Singapura. Eles estavam lá comigo, até porque nós temos o G20 no Rio ano que vem, e as embaixadas têm procurado o governo do Estado. E é impressionante você ver um país inteiro com 6 milhões de habitantes, que é mais ou menos a capital só do Rio de Janeiro, e que virou uma potência mundial através da ciência e tecnologia, através da educação, através da matemática. Então, quando o INPA premia esses alunos que já são talentosos, que já dão a sua vida na matemática, com o passo seguinte, que é a capacidade de ir para uma universidade, que é a possibilidade de se formar nessas áreas que eles já são apaixonados, com certeza a gente está vendo aqui um passo importante do Rio de Janeiro e do Brasil todo em busca de se tornar uma potência. Aqui no governo do Estado, presidente, nós temos investido muito, estamos construindo 10 centros tecnológicos, todos voltados para a questão de ciência e tecnologia pelo Estado inteiro. E nos últimos 3 anos não contingenciamos nenhum real das universidades públicas, mostrando sim que é através da educação, sobretudo da educação superior, que a gente vai dar uma vida melhor para todos aqueles que moram aqui. Parabéns e um forte abraço a todos. Com a palavra, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Quero saudar nosso querido presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador Cláudio Castro, Camilo Santana, ministro da Educação, Márcio Macedo, ministro do Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, prefeito Eduardo Paes, Marcelo Viana, diretor-geral do INPA, a Melissa Mariana Guedes, que é aluna medalhista de matemática, Gleisi Hoffmann, minha amiga e presidente nacional do PT, Luiz Fernandes, secretário executivo do Ministério, saudar Lindenberg, deputado federal, cumprimentar todos os alunos aqui presentes, os professores, a secretária Tatiana, que é uma matemática, ou seja, todos que aqui se fazem presente num momento tão importante que é a gente poder anunciar essa grande iniciativa que é a nossa Faculdade de Matemática. Então, é uma satisfação fazer isso na presença do presidente Lula, exatamente para dar mais um passo na consolidação dessa bela iniciativa que é o INPATEC. Nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, que já foi dito aqui por outros, esse curso de graduação em matemática. É bom que a gente realce que ele será referência e será gratuito, será democrático e que vai projetar mais e mais esses talentos que surgiram e que há muitos anos no Brasil, a partir da decisão do presidente Lula, a gente tem uma Olimpíada que exatamente garante que os estudantes de escolas públicas possam entrar nesse cenário de uma ciência que ela, embora ela seja considerada e é ciência básica, ela tem uma aplicação muito concreta na realidade, como falou aqui Melissa, que quando a gente olha para a parede, a gente vê o ângulo de 90 graus, mas eu posso comparar com Oscar Niemeyer, né, que pensou coisas extraordinárias que tem aqui no Rio de Janeiro e tem em Brasília. Mas se não fosse um pernambucano chamado Joaquim Cardoso,
Para calcular o que Oscar Niemeyer pensava, não tinha como botar de pé o que o arquiteto pensou. Quando você vai para a biologia é assim, quando você vai para a física é assim, na ciência da computação é preciso ter muita gente calculando. E por isso a matemática ela tem esse sentido transversal, ela passa por toda a área de conhecimento. Por isso ela é importante. Mas mais do que isso, ela vai ser aplicada, né? Ela vai se realizar em inovação, que esse é o grande desafio de todos que no dia de hoje fazem o desenvolvimento da pesquisa, da inovação e do conhecimento, né, no nosso país. Então a gente está celebrando aqui a abertura desse processo seletivo para a primeira turma de bacharelado em Matemática, Tecnologia e Inovação. Essa é uma seleção diferente, porque vai levar em consideração o desempenho em Olimpíada do Conhecimento. Porque é a menina dos nossos olhos, é a menina dos olhos do presidente, porque ela é a maior competição científica do país. Atualmente, quem conquista uma medalha na OBMEP pode participar do programa de iniciação científica júnior e concorrer às bolsas nos cursos de graduação. As Olimpíadas revelam talentos, estimulam o estudo e interesse pelo conhecimento. E agora os alunos e alunas que se sobressaem poderão garantir a continuidade da sua formação neste grande Instituto de Matemática do nosso país, que é o INPA já, instituição vinculada ao nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Vi, na última OBMEP, por exemplo, muitos estudantes medalhistas que acabavam indo percorrer outras profissões que não nessas áreas mais qualificadas. E isso vai possibilitar uma continuidade desse estímulo. A matemática pode contribuir muito para a produção de riqueza, e isso é fato conhecido. A matemática é o primeiro passo para o desenvolvimento científico e para a inovação tecnológica. E está intimamente ligada às profissões importantes para enfrentarmos o desafio da transformação digital, inclusive da inteligência artificial, e cujos empregos oferem melhores salários. Quando nós visitamos as obras do INPATEC, alguns meses atrás, eu mencionei que a matemática transformou a história da minha família. O meu pai era um menino de origem humilde, pobre, filho de um operário metalúrgico, e a matemática que abriu perspectivas, né, para a vida do meu pai, que também antes de ser engenheiro eletricista, ele foi operário. E ele se destacava pela matemática. E a partir desse interesse se formou-se engenheiro eletricista, depois professor também, dando nova perspectiva à sua vida, de suas famílias e dos seus netos. E é isso que nós queremos, garantir os jovens de terem uma carreira e um horizonte. Mas não só porque o conhecimento adquirido no INPATEC vai estar também a serviço, vai estar a serviço disso, está a serviço do desenvolvimento, concomitantemente. Esses desafios hoje é justamente fazer com que a nossa produção de conhecimento se transforme em produtos e serviços inovadores, que atendam às demandas da sociedade e nos ajudem a resolver os problemas do nosso país. E para isso, essa conexão entre academia e setor produtivo é fundamental. Nesse sentido, o INPATEC poderá contribuir um importante papel não só na capacitação dos nossos jovens, a sanar o déficit de profissionais nessa área, que é muito grande, tem vaga para todo mundo quando você tem essa possibilidade de capacitar gente para essas áreas, mas também na elevação dos índices de inovação no nosso país, com impactos positivos na competitividade das nossas empresas e da economia brasileira. E ter o INPATEC dentro de um hub tecnológico, dividindo espaço com empresas e startups, é algo que só tem a agregar a essa ação. Vou terminando dizendo que até 2026, o governo do presidente Lula prevê esse total de investimentos, que vai ser dividido entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o MEC, de 87 milhões de reais no INPATEC. E por isso eu não tenho dúvida, assim como o INPA é hoje uma instituição de excelência, de renome internacional, o seu programa de graduação estará à altura, disseminando a matemática e formando talentos profissionais de elevado nível acadêmico e produzindo conhecimento e inovação para ajudar a melhorar a nossa realidade. Aliás, os estudantes de 1968 diziam: viva os estudantes que lutaram pela melhoria da educação no mundo todo. Na França e no Brasil dizia: viva a imaginação no poder. Grande abraço para vocês. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria
pedindo licença ao presidente para quebrar o protocolo, mas a minha primeira saudação, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os nossos alunos das Olimpíadas de Matemática, premiados, que representam aí os nossos grandes talentos da matemática e a razão de nós estarmos aqui hoje. Queria cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e parabenizar pela iniciativa e por todo o trabalho, o compromisso que ele tem com a educação desse país. Cumprimentar o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Cumprimentar a minha querida ministra de Estado da Ciência e Tecnologia, parceira, Luciana Santos. Cumprimentar meu querido ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, grande parceiro. Cumprimentar o nosso anfitrião, entusiasta desse projeto, querido prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em nome dele, toda a equipe da Prefeitura e do município de Fortaleza, do Rio de Janeiro. Ainda não tirei o Ceará da cabeça, viu, filho? Cumprimentar o Marcelo Viana, diretor-geral do INPA, em seu nome queria cumprimentar todos que fazem o INPA aqui presentes e cumprimentar a Melissa Mariana Guedes de Souza, representando aqui todos os alunos da Olimpíada Brasileira de Matemática de escolas públicas do Brasil. Queria cumprimentar a deputada Gleisi Hoffmann, aqui presente, o deputado Lindenberg Farias, cumprimentar o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, aqui presente, cumprimentar a secretária Denise Carvalho, que é a secretária de Educação Superior do MEC, ex-reitora da Universidade do Rio de Janeiro, aqui presente conosco, que tem prestado os seus serviços à educação brasileira. Bom, presidente, primeiro eu queria, além de parabenizar essa iniciativa, o senhor que foi responsável pela implementação das Olimpíadas de Matemática, que hoje participam mais de 18 milhões de jovens em todo o país na última edição, e se estimulando a matemática, estimulando que as pessoas gostem da matemática, aprendam a matemática está presente em tudo na vida da gente, mas essa outra iniciativa é um segundo passo que o senhor dá, que hoje nós estamos credenciando o INPA como instituição de graduação e autorizando o primeiro curso de graduação, que será o curso de matemática aqui no INPA. Portanto, o INPA, é bom lembrar que o INPA é uma instituição de excelência na área de pesquisa, na área de matemática, é quem coordena as Olimpíadas, que é financiada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O INPA recebeu nota máxima na avaliação do INEP, portanto, parabéns a essa instituição parceira. Será um curso, como foi dito aqui, para aproveitar os grandes talentos da matemática, os nossos jovens de matemática que fazem as Olimpíadas de Matemática aqui no Brasil, de todas as regiões. Será um curso gratuito, as pessoas vão vir de qualquer lugar do Brasil, ficar aqui no alojamento, receber uma bolsa para se dedicar exclusivamente à formação na área de matemática. Será realizado num equipamento que a Prefeitura está concluindo, que é um hub tecnológico, onde vai estar presente empresas e startups, ou seja, nós vamos unir a academia com as empresas, com o mundo do trabalho, para dar oportunidade de aproximação da questão da formação acadêmica com a questão do trabalho. Isso é importante colocar. Dizer que o processo seletivo, já foram abertas as inscrições no dia 29 de novembro, as inscrições vão até o dia 28 de dezembro, portanto, os interessados em participar dessas 100 primeiras vagas que serão abertas nesse curso. O resultado será no dia 29 de fevereiro e, presidente, o início das aulas já está previsto para o dia 2 de abril, a aula inaugural aqui do curso de matemática aqui no INPA-TEC, aqui do Rio de Janeiro. Portanto, hoje é uma data importante, um passo importante, e eu quero aqui, presidente, dizer que ontem, parece que é destino, mas ontem foi o dia que nós anunciamos o resultado do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, onde são avaliados nessa edição de 2022 81 países, e é avaliado leitura, ciência e matemática. E a gente precisa olhar de forma muito especial para a área da matemática, porque o resultado do PISA mostrou que 73% dos estudantes do PISA não alcançaram o nível básico de matemática no Brasil. Aluno de 15 anos, a grande maioria no ensino médio brasileiro.
E é por isso a preocupação do presidente Lula, que antes de viajar assinou uma medida provisória para criar uma bolsa poupança para os alunos do ensino médio, para a gente não perder nenhum aluno nesse país. Nós perdemos hoje nas escolas públicas do Brasil, no primeiro ano do ensino médio, nós perdemos 8% dos nossos jovens em evasão e 8% de reprovação. Portanto, nós precisamos fazer com a política de escola tempo integral, com a política de alfabetização, que é fundamental garantir a leitura das crianças na idade certa. E agora, com a poupança e com esse Instituto de Matemática, nós vamos resgatar os talentos brasileiros. E, presidente Lula, nós estamos construindo uma grande política, mudando as diretrizes curriculares nacionais nas licenciaturas de professores desse país. Nós vamos reformular a formação de professores à distância. Nós precisamos garantir a formação de professores que estão indo para a sala de aula também presencial, para que a gente possa garantir qualidade na formação inicial dos professores e estimular professores de matemática, para que a gente possa mudar essa realidade da aprendizagem, porque garantir o mínimo necessário que essa prova faz é que um aluno, quando não atinge o nível básico, é dizer que ele não garantiu plenamente as condições de cidadania dele, de fazer avaliações matematicamente, interpretações, até para os problemas reais do dia a dia. Portanto, esse é um desafio enorme. Portanto, presidente, eu quero aqui parabenizá-lo, porque esse ato de hoje vem num momento importante que nós precisamos dar um salto de qualidade na aprendizagem de matemática, estimular os nossos jovens, a formação dos professores, e o INPA será fundamental, além para aproveitar os talentos de vocês, jovens brasileiros, para a oportunidade do mercado de trabalho, para a ciência, para a pesquisa, para estimular os cursos de matemática do Brasil. O presidente dá hoje mais um salto importante para a gente possa melhorar a qualidade da educação pública desse país. Portanto, parabéns, presidente. O senhor que ficou na história pela criação das Olimpíadas de Matemática, agora fica na história pela criação do primeiro curso do INPA de Matemática de excelência, para que a gente possa garantir a oportunidade para esses jovens. Parabéns e viva a educação brasileira. Muito obrigado. Vai ter agora. Senhoras e senhores, neste momento, o ministro da Educação, acompanhado do presidente da República e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, assina a portaria de homologação do parecer número 654 de 2023 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que credencia o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA, mantido pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, com sede no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para oferta do curso superior de graduação em matemática, bacharelado, com 100 vagas totais anuais.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu quero primeiro cumprimentar o governador Cláudio de Castro, cumprimentar o nosso querido prefeito do Rio de Janeiro, cumprimentar o companheiro Camilo, ministro da Educação, a nossa companheira Luciana, ministra da Ciência e Tecnologia, a nossa querida presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, deputada federal, o deputado Lindenberg Faria. Quero cumprimentar o companheiro Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Aplicada. E, cumprimentando o Marcelo, quero cumprimentar todos aqueles que estão, no Instituto, fazendo com que o INPA se transforme numa instituição muito respeitada no Brasil e no mundo. E quero cumprimentar a nossa querida Melissa, que com apenas 14 anos de idade já sabe o valor do que é a medalha de ouro, que quase eu ganho jogando futebol, se eu tivesse ido para o Vasco, mas eu não fui para o Vasco, então não ganhei. Mas eu quero dizer, Eduardo, que eu, embora seja corintiano em São Paulo, eu sou vascaíno aqui no Rio de Janeiro. Eu já fui vaiado muitas vezes porque eu defendi o Vasco numa região que tinha mais flamenguista do que vascaíno. Mas eu acho que a minha relação com o Vasco é por conta do papel do Vasco na história dos negros no Brasil. Eu acho que foi essa o que me fez virar vascaíno. Bem, lamentei que o Corinthians ganhou do Vasco de 4-2 aqui em São Januário. Eu preferia que desse um empate, mas o Corinthians também estava para cair, cara. O Corinthians perdeu de 5-1 do Bahia lá no Itaquerão. Então, paciência, que me perdoe, meus amigos vascaínos, o Corinthians já está garantido. Olha, eu estou com um discurso bem estruturado aqui, mas eu estou pensando que não é necessário fazer um discurso aqui, apenas fazer uma informação correta. Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas da Matemática já existiam. Ela era mais forte no estado do Ceará e no estado do Piauí, não era nem no Rio de Janeiro e nem em São Paulo. E ela existia em escolas privadas, não em escolas públicas. O que eu fiz, depois de receber uma apresentação de um grupo de alunos premiados, com a medalha das Olimpíadas, é que eu perguntei para a professora Sueli Druck se era possível a gente levar a Olimpíada da Matemática para o ensino público. Na época, as primeiras vozes que eu ouvi, não dela, mas de outras pessoas, é que não ia dar certo nas escolas públicas, porque os alunos de escola pública não teriam interesse nas Olimpíadas da Matemática. Isso demonstra o preconceito contra a escola pública nesse país. Porque muitas das pessoas que têm oportunidade não conhecem as escolas públicas e muitos governantes não conhecem, porque os filhos dos governantes também não estudam na escola que ele diz que é boa. Você chega para um prefeito e pergunta como que é a educação municipal na tua cidade? Extraordinária, fantástica. Teu filho estuda nela? Não. Como que é a saúde da tua cidade? Extraordinária, fantástica. Você vai no médico aqui? Não. Então, eu resolvi aceitar o desafio de mostrar que o aluno de escola pública teria interesse se ele soubesse o que era e se ele tivesse oportunidade. E quando nós criamos as Olimpíadas da Matemática, a Sueli me disse uma coisa, que era o seguinte: o presidente, a matemática possivelmente ela se transforme na matéria mais gostosa de uma escola se o aluno aprender a desfiar o casulo da matemática. Ele tem que aprender. Quando ele aprende corretamente, a matemática vira a matéria mais extraordinária na vida dele.
que é um pouco o que falta no Brasil, que depois eu vou falar disso. Então nós resolvemos o desafio do país. Eu lembro que na época, me parece que foi em 2005, na primeira inscrição que nós fizemos na escola pública, se inscreveram 10 milhões de crianças. Ou seja, quando diziam que os alunos de escola pública não teriam interesse, na primeira inscrição se inscreveram 10 milhões. Na segunda inscrição era ano de eleição, 2006. E aí não se deixaram nem colocar um papel na porta da escola pedindo para as crianças se inscrever, porque era campanha política. Então não teve propaganda. Se inscreveram 14 milhões de crianças. Depois se inscreveram 16 milhões de crianças, depois se inscreveram 19. E hoje, sabe quantas pessoas participaram das Olimpíadas esse ano? 18 milhões de pessoas. Bem, a teimosia venceu o preconceito. E a teimosia provou de que na hora que as pessoas entendem e as pessoas têm chance, as pessoas participam. Esse negócio das pessoas me entendem, eu aprendi esses dias com o cacique Raoni. Acho que todo mundo aqui já viu pela televisão o cacique Raoni. A nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, estava apresentando um programa de saúde para os indígenas e o Raoni ficou bravo. Ficou bravo e perguntou para ela: a senhora tem que me explicar, porque eu não entendi. E ela achou que ele estava bravo com ela. Ele não estava bravo. Ele apenas queria que ela explicasse. E aí, quando ela explicou, ele falou: está vendo? Se me explica, eu entendo. E o que falta nesse país é a gente explicar para as pessoas. É a gente abrir a porta. A gente não quer tirar nenhum estudante, sabe, de escola privada, de disputar as Olimpíadas da Matemática, ou ser ela premiada para vir fazer o curso de matemática. Não. O que a gente quer é, da mesma forma que o dinheiro garante que o estudante que possa pagar uma escola privada, ele tem uma melhor qualidade de ensino, a gente quer abrir a porta para aquele que não teve a mesma facilidade que o dinheiro lhe deu, que o Estado dê para ele a oportunidade dele ter a mesma chance e sentar na mesma mesa para aprender a mesma coisa. Então eu queria que vocês guardassem na memória o dia 6 de dezembro de 2023. Sobretudo vocês, meninos e meninas, que estão com essa camiseta amarela. Se eu soubesse, eu tinha trazido uma camisa do Corinthians para vocês, preta e branca. Eu queria que vocês atentassem para o significado desse dia. O Brasil sempre tratou o investimento em educação como gasto. E quando você coloca educação como gasto, que você vai fazer o orçamento da prefeitura, o orçamento do Estado, o orçamento da União, sempre vai aparecer alguém para dizer: está gastando demais. E quando você fala está gastando demais, você começa a cortar. Aí você corta na educação, você está gastando demais. Você cortar na educação significa você baixar a qualidade. Você paga menos salário, você contrata menos professores e tem menos alunos. E o ensino é de pior qualidade. Quando você corta gasto na saúde, é menos médico, é menos enfermeiro, é menos sala para tratar das pessoas. Isso tudo significa cortar gasto. Que as pessoas que não precisam do serviço público acham maravilhoso cortar gasto, porque eles não utilizam esse serviço. Eles não estão querendo saber se a escola pública deste país tem água, muitas vezes não tem. Se tem uma privada limpa, muitas vezes não tem. Se a parede está limpa ou não, muitas vezes não está. Eles não frequentam. Os filhos deles não estudam nessas escolas. Então é preciso que tenha governantes com sensibilidade,
com o olhar, muito mais com o coração, para garantir o seguinte: eu não tenho que favorecer ninguém, eu só tenho que dar oportunidade para todos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Não sei, Eduardo, se você sabe, governador, a mim parece que o Brasil é um dos países que mais forma advogado no mundo. Nem a China e a Índia junto, que forma 2 bilhões e 600 milhões de habitantes, forma mais advogado do que o Brasil. Nada contra formar advogado. Agora, é preciso que a gente forme mais em matemática, em engenharia, em física. É preciso que a gente pegue aqueles cursos que são hoje primordiais para o desenvolvimento de uma nação. Aquilo que o mundo hoje necessita para que a gente possa ser mais competitivo. Obviamente que quando a gente cita Singapura como exemplo, Taiwan, é muito simples, um paísinho pequeno. E no Brasil, toda vez que você tenta criar oportunidade para todos, a gente vai cair a qualidade. A universalização do ensino, é interessante esse dado. Se vocês jovens, vocês gostam de ler livros, é bom ler, sabe por quê? Porque se vocês ficar no português do Twitter, vai diminuir o vocabulário de vocês. Vai diminuir. Então, eu não sei se vocês sabem, eu também criei a Olimpíada de Português. Porque até hoje se fala que a meninada do Brasil não é boa de redação. Até hoje se fala que a meninada nossa não consegue interpretar um texto. Olha, porque português também tem que estudar. E é uma coisa extremamente importante. Eu criei as Olimpíadas da Matemática, acho que ela funcionou uns 2, 3 anos, depois eu não sei o que aconteceu. Eu também tinha criado a Olimpíada da Ciência. Eu achava que todas aquelas matérias que pareciam difíceis, a gente tinha que criar Olimpíadas para criar uma disputa entre a juventude, para ele ter interesse de participar. Mas, lamentavelmente, não aconteceu. E eu acho que você vai ter que pensar que outras áreas que a gente precisaria criar Olimpíadas para dar, eu diria, vontade. Eu lembro que a meninada ia estudar de domingo para fazer a Olimpíada da Matemática. Então, o que nós estamos tentando fazer é tentar criar um outro país. Porque nesse país o discurso é sempre assim. Tudo que é para o pobre é gasto. Tudo que é para o rico é investimento. Pode dizer, o Lula tem preconceito? Não tenho. Aliás, eu não tenho preconceito de classe, porque inverteu-se. Não é os de baixo que tem preconceito de classe contra os de cima. Hoje são os de cima que têm preconceito de classe contra os de baixo. O velho Frias era dono da Folha de São Paulo. E ele dizia sempre para mim: ô Lula, você quer ser presidente da República, o pessoal do andar de cima não vai deixar, cara. E eu falava, mas que é o pessoal do andar de cima? Ele falou, o pessoal do andar de cima não vai deixar. Eu precisei perder 3 eleições para descobrir quem era o pessoal do andar de cima. Agora, depois que nós subimos para o andar de cima, esse que vos fala não tem diploma universitário. Quero dizer para vocês que eu nunca ganhei a Olimpíada da Matemática. A única Olimpíada que eu consegui ganhar é que, por conta da perseverança da minha mãe, eu não morri de fome até completar 7 anos de idade. É a única. E por conta disso, eu tive uma obsessão de investir em educação. Como eu não tive oportunidade de estudar, por N razões, eu tive uma obsessão, era preciso investir para garantir que os filhos das pessoas mais humildes pudessem ter o direito de chegar numa universidade. É por isso que nós criamos o ProUni, que deu oportunidade a milhões de brasileiros para estudar.
É por isso que nós criamos o Reúne, que elevamos o número de vagas de 12 alunos por estudante, de 12 alunos por professor, para 18 alunos. Eu lembro que na época, Eduardo Paes, um trabalhador no estado do Paraná, o filho dele tinha vaga na Universidade Federal, tinha vaga. E ele queria que o filho entrasse e não deixava o filho entrar porque ia piorar a qualidade do ensino. Ele foi para a justiça para conseguir estudar. Aí nós criamos o ProUni e garantimos isso, criamos o Reúne. E foi por isso que nós vamos passar para a história como o governo que mais fez universidade na história desse país, mais fez extensões universitárias, mais fez escolas técnicas. Desde o presidente Nilo Peçanha, em 1909, na cidade de Campo de Quataguade, no Rio de Janeiro, ele fez a primeira escola técnica. Em 1909, quando eu entrei na presidência, em todo esse quase um século, tinha 140 escolas técnicas. Eu e a Dilma junto fizemos mais de 600 escolas técnicas nesse país para garantir que as pessoas pudessem estudar. E por que o Camilo é ministro da Educação? Não é porque ele foi governador do Ceará. É porque o estado do Ceará, que é um estado pobre do Nordeste brasileiro, é um dos estados que tem a melhor avaliação da educação no ensino fundamental desse país. É porque, companheiro Lindenberg, 40% dos estudantes que passam em vestibular para estudar no ITA em São José dos Campos são do Ceará. E é por isso que nós vamos dar um prêmio ao Ceará por isso. Nós vamos levar uma parte do ITA para o estado do Ceará, para Fortaleza, para completar as coisas que eles fizeram. Então, toda vez que alguém chegar para você e falar não está gastando muito em educação, você tem que perguntar o seguinte: quanto custou a esse país não ter investido corretamente na educação em todo o século XX? Quanto custou a esse país ser o último país da América do Sul a ter uma faculdade, uma universidade? Você, Lindenberg, você foi estudante de medicina, mas não se formou. É bom te informar que está em tempo ainda, porque é muito jovem. O Peru foi descoberto em 1492. Descoberto das Américas. Em 1554, o Peru já tinha a sua primeira universidade, a Universidade de São Marcos. O Brasil foi descoberto em 1500. A primeira universidade brasileira só foi feita em 1920, a chamada Universidade do Brasil. Não foi por preocupação com os estudantes, não. Era porque vinha para cá o rei da Bélgica e o rei só visitava um país se dessem para ele um título de doutor honoris causa. Aí criaram a Universidade do Brasil, juntaram as faculdades que tinha, e aí nós temos a nossa primeira universidade 420 anos depois. Agora estou aqui eu, 523 anos depois, criando a primeira faculdade de matemática desse país, para que a gente possa mudar a história desse país. Então, gente, pelo amor de Deus, governantes e alunos, não leve a sério quando fala que a gente está gastando dinheiro em educação. Educação é o investimento mais extraordinário que um governo pode fazer. E se a gente educar no tempo certo, essa meninada tem que aprender matemática cedo, tem que aprender português cedo, tem que aprender geografia cedo. Ou seja, nós temos que dar para essa meninada a estrutura para que ele se transforme num gênio. Vocês sabem, os grandes gênios intelectuais desse país, escolham uns, citem uns. Sabe onde estudou? Escola pública. Todos eles. Todos os gênios brasileiros estudaram em escola pública. Sabe por quê? Porque naquele tempo
não era universal. Então, escola como a Dom Pedro aqui, só uma turma privilegiada, não porque era rico, mas de classe média, que conseguia estudar numa escola de qualidade. O pobrezinho ia sendo empurrado, até ficar fora da escola. Porque estudar não deve ser só obrigação, estudar é prazer. Prazer. As crianças se levantarem de manhã e começar a chorar e não querer ir para a escola, vocês não têm que bater na criança. Você tem que saber que talvez a escola não esteja sendo atrativa para aquela criança e é preciso transformar a escola num centro de atração. Eduardo, governador, Camilo, não basta. Quando eu cheguei na presidência do Brasil, esse país já tinha tido muitos reitores, ministros da educação. Entretanto, a meninada não tinha prova. A chamada Prova Brasil para avaliação da qualidade das crianças era feito uma estimativa. Acho que era 400 mil pessoas que eram investigadas só no Brasil. E nós mudamos para fazer prova com todos os alunos. Porque não é possível um professor entrar na sala de aula, ou uma professora, aí fica lá durante uma hora falando, falou, pronto, acabou a aula, vai embora. No dia seguinte, e no outro dia, e 30 dias depois, e 40 dias depois. A minha pergunta é a seguinte: em que momento esse professor vai parar e vai perguntar para os alunos: vocês aprenderam o que eu falei? Vocês me entenderam? Porque se não tiver essa pergunta e se não tiver uma prova, a gente não sabe qual é a qualidade de aprendizado que os alunos tiveram. Não é preciso ser do ímpar para dizer isso. Um analfabeto, como eu disse. Eu quero aprender. E para mim aprender não basta falar, é preciso saber se eu entendi. Se for necessário, eu repito uma vez, repita 2 vezes. E vou terminar dizendo uma coisa que eu aprendi desde pequeno. Quando você fala uma coisa para alguém, e essa pessoa não atendeu, não entendeu a primeira vez, essa pessoa é burra. Quando você fala a segunda vez, e essa pessoa ainda não entendeu, essa pessoa continua sendo burra. Mas quando você fala a terceira vez, e essa pessoa não entendeu, burro é quem está falando, que não se faz compreender, mesmo falando 3 vezes. E nós só vamos criar gênio nesse país se a gente fizer o que a gente está fazendo. E pode ficar tranquilo, vocês vão fazer um vestibular. Não sei se todos vocês vão entrar. Mas eu vou vir aqui para a inauguração da aula inaugural. E quero visitar o apartamento que vocês vão ficar para saber se é de qualidade. Porque é isso que a gente tem que dar para as pessoas que a gente quer que seja gênio. Oportunidade e qualidade. Vocês têm que ter o melhor. E o melhor, às vezes, significa custo. E o custo significa investimento. E investimento vai parir boas coisas para o nosso país. Parabéns, Eduardo, parabéns, governador, parabéns, Camilo, parabéns, Luciana, parabéns, Marcelo, e parabéns do Rio de Janeiro por ter a primeira faculdade de matemática. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos que permaneçam sentados. Então você acompanhou direto do Rio de Janeiro a participação do presidente Lula na cerimônia de credenciamento do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, como instituição de educação superior. Além disso, no mesmo evento, foi autorizado o curso de bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação e foi celebrado o primeiro processo seletivo para graduação em Matemática pelo INPA em 2020.